Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Frankenstein. Essa aqui é uma obra do Junji Ito, lançada no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, em volume único. Uma coisa que acho que vale comentar nesse início de vídeo é que o catálogo de mangás da Pipoca e Nanquim tem ficado bem interessante. A editora tem uma curadoria interessante, mas dentro dessa curadoria, julgo eu que a parte de mangás tem sido, vamos colocar, pelo menos para mim, né, tá um passo acima. Não sei se porque nós não tínhamos até bem pouco tempo acesso a tantos mangás quanto nós temos tido hoje, né? Boa parte do que a gente via, pelo menos eu acabava vendo, era, sei lá, os shonens, que acabava chamando a atenção. Claro, uma outra vez tinha alguma incursão mais interessante, mas nos últimos anos aí a coisa mudou muito, com a Pipoca e Nanquim, com a New Pop. Bom, então tem tido um cenário mais diversificado nos mangás. E para mim, que não sou um conhecedor assim tão grande da coisa, esse formato que a Pipoca e Nanquim lança, com edições mais volumosas, é bem interessante. Por exemplo, estou lendo A Lanterna de Nyx, já fiz o comentário ao primeiro volume, estou com o segundo e terceiro aqui, tenho achado bem legal, assim, com potencial, está nas melhores leituras do ano. Mas vamos lá, vamos a essa edição aqui que não tem nada a ver com a Lanterna de Nyx, é uma outra pegada. Nesse volume único aqui, nós não temos só Frankenstein, nós temos, vamos colocar aí, na verdade são dois grandes momentos nesse encadernado, vou chamar. O primeiro deles é uma sequência de contos que tem um protagonista, ou ainda que em algumas histórias ele não seja bem o protagonista, de algum modo as histórias giram em torno dele, está ligado às tramas que são contadas, que é uma série chamada Contos Bizarros de Oshikiri. O que nós temos nesse conto, né, nesses contos? Nós temos como protagonista um adolescente que mora sozinho numa mansão porque os pais estão no exterior. E a cada história ele vivencia uma situação bizarra. Os contos, em princípio, no primeiro momento, parecem não ter nenhuma relação entre si. É como se, bom, terminou o conto, mas aquele conto parece nem ser levado em conta na história seguinte. Só que conforme nós vamos lendo os contos vão passando, a coisa vai sendo amarrada. E ele é amarrado a partir de uma ideia simples, uma ideia que hoje é relativamente não, hoje é bastante usada, mas que foi usada de modo bem criativo aqui. Inclusive bem criativo essa pegada do terror. Gera um efeito de mistério, inclusive sobre a identidade do protagonista. A gente fica se perguntando, em cada conto é o mesmo protagonista? Se eles são os mesmos? Quantos eles são? É bem interessante. Os contos por si só, eles são bem variados. Do que eu li do Junji Ito até agora, julgo eu que é o que mais daria certo numa série de TV. Assim, é o que mais parece ter potencial de virar uma série de TV bem interessante. Bom, depois desses contos do Oshikiri, aí sim nós temos o Frankenstein. Deixa eu pegar aqui, começa aqui, ó. Nós temos o Frankenstein, que aí é uma história longa, é a maior história bem maior do que as demais, né, do que está nesse encadernado, que estão nesse encadernado. E o que nós temos aqui? Nós temos o Junji Ito adaptando o clássico da Mary Shelley. Frankenstein, minha gente, é um dos maiores monstros da literatura. Inclusive, o livro Frankenstein é um livro importante tanto aí para o terror, mas também para a ficção científica. Ele é considerado um marco inicial da ficção científica moderna, ou pelo menos um dos marcos iniciais. E é um monstro, Frankenstein, que já foi adaptado para diversas mídias. Assim. Temos Frankenstein no cinema, temos Frankenstein em série, temos Frankenstein em desenho animado. E Frankenstein, aí, bom, começa a minha leitura disso aqui. O Frankenstein não é bem uma história, o livro Frankenstein, perdão, não é bem uma história que lembra o terror ou o horror do Junji Ito. Da literatura, assim, de horror mais famosa, o que me parece ter mais pontos de contato com o que o Junji Ito costuma fazer é o Lovecraft. Eles, por exemplo, tanto o Junji Ito quanto o Lovecraft, eles se encontram nesse tema da loucura. Nesse tema, nessa ideia de que há males
que são ancestrais, há males que não cabem na razão, que desafiam a razão. Já Frankenstein é um terror que discute as possíveis consequências da ciência, e que também discute quais os limites que o ser humano deve colocar na sua, eu não vou nem dizer busca de conhecimento, embora seja dessa maneira que por vezes é colocado, mas na sua realização técnica. Tudo que é possível deve ser realizado. Quais seriam os limites éticos da ciência? Isso aparece bastante em Frankenstein. Em Frankenstein, há a ideia de que a obra humana pode se voltar como o próprio homem. Pensem, por exemplo, o século XX, alguns usos da energia atômica, por exemplo, mais óbvio deles é a bomba atômica. E ali a gente pensa bastante a partir do que foi já discutido lá em Frankenstein. Em Frankenstein, nós não temos males além do ser humano. Em Frankenstein nós temos um terror gerado por mãos humanas. Frankenstein é uma obra que é claramente fruto desse contexto da Revolução Industrial e que discute esse imperativo técnico. Tudo que pode ser feito, deve ser feito, a questão é posta nesse terror. E o terror do Junji Ito costuma seguir por um outro caminho. Mas dito isso, como é que eu vou dizer? Essa minha surpresa pela escolha do Frankenstein, que acaba sendo um terror distinto do que o Junji Ito na sua obra, que não adaptação de outras coisas, desenvolve, o trabalho é muito bom. Mesmo, é claro, com algumas liberdades, é uma adaptação. Ele segue de perto a trama da Mary Shelley. E ele trama essa que, além dos temas que eu mencionei, toca em outros, como solidão, como a ideia também de onde está a monstruosidade. E de algum modo, toca também no tema da loucura, mas é uma loucura como obsessão pelo conhecimento. Não essa loucura que é causada por males que vem até nós, mas é a loucura que brota do ser humano em certa obsessão. E é essa loucura que faz com que esse homem gere uma ameaça a si mesmo. É uma loucura da ambição, de certa concupiscência. Isso está aqui. Bom, ao fim do encadernado, nós temos outras tramas menores, quando termina a história do Junji Ito, que são, assim, legaisinhas, mas não são os pontos principais aí do encadernado. O principal é o Shikiri e o Frankenstein. Bom, dividir com vocês a minha relação com o Junji Ito. Quanto mais leio, eu mais gosto. Eu tenho aí no canal os comentários de tudo que eu li do Junji Ito. Comecei com fragmentos do horror, gostei de alguns contos, de outros não, mas no geral foi uma obra que não me fez... Eu não entendi a empolgação toda com o Junji Ito. Inclusive eu pensava, talvez é porque eu não conheço bem essa questão da cultura japonesa, e é claro que isso sempre está na mesa. Bom, depois eu li Uzumaki, eu reconheci a qualidade, mas não é algo que me pegou tanto. Li Tomie, gostei bem mais. E por fim, li Frankenstein, que eu gostei mais ainda. E dentro de Frankenstein, o que eu mais curti foram esses contos do Oshikiri. Deixa eu ver se é Oshikiri. É isso mesmo, porque eu sempre penso no Oshikiri e Okshiri, né? O que eu mais curti foram esses contos, assim. O Junji Ito é um autor que tem me feito pensar. Em Tomie, por exemplo, a discussão sobre desejo, inclusive fiz vídeo sobre isso. Mas não só isso, ele cria uma atmosfera de imersão. E eu vivi uma experiência ao ler isso aqui, que eu quero dividir com vocês, que me fez pensar muito nessa atmosfera de imersão que suas obras criam. Eu estava lendo a primeira parte do encadernado, eu leio bastante aí de madrugada, depois de meia-noite, devia ser às meia-noite e meia, meia-noite e 40, estava lendo essas tramas do Oshikiri, e, bom, lendo uma atrás da outra, e de repente houve uma coisa, a luz acabou, né? De repente acabou a luz aqui na minha casa, aquele negócio ficou tudo escuro de repente, e eu lembro que a minha primeira sensação quando terminou foi uma sensação de medo. Um medo que, assim, se você me perguntar qual é a causa, do que eu fiquei com medo? Cara, eu não sei do que eu fiquei com medo. Eu estava imerso na história e quando acabou a luz, não foi de susto, reparem. Foi uma sensação de medo. E depois, quando a luz voltou logo em seguida, eu fiquei pensando, falei, cara, como é que isso aqui gerou uma atmosfera que eu estava mais dentro da história do que eu pensava. E esse acabar a luz, essa coincidência me despertou para isso. Bom,
Enfim, é bom ter os quadrinhos dele sendo publicados aqui, vão sair mais, veio pelo Pipoca Nanquim, tem aí acho que a Sala de Aula que derreteu, que vai chegar em breve. E bom, espero continuar comentando aqui, tem o da Devir também, acho que já até comprei, acho que é Guio, ou Gio, não sei como é que se pronuncia, logo deve ter comentário por aqui também. Enfim, minha gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, peço que vocês curte, comenta, compartilha aquilo tudo que você já sabe, tem link da Amazon na descrição, caso fazer alguma compra usando esses links ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral, qualquer compra que você for fazer entrando por esse link do canal, quanto os links o link para Frankenstein e para outras obras do Jiu-Jitsu que estão saindo por aqui, tá? Obrigadão, minha gente, forte abraço e até o próximo vídeo.